Fala galera, tudo bem? Estamos mais uma vez juntos aqui para darmos continuidade ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 1, né, da unidade 2 do nosso livro, que fala aí sobre um outro conjunto numérico que é o conjunto dos números racionais e as suas operações. Então, só para relembrar um pouquinho, nós falamos aí, nós já temos o conhecimento, assim, espero para todo mundo, né, de dois conjuntos numéricos, que é o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Só para relembrar rapidinho. O conjunto dos números naturais é um conjunto de números para contagem, ou seja, ele vai pela quantidade de números inteiros, sem metades, sem pedaços. Por exemplo, um, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, os números naturais, eles começam no zero e vão subindo de um em um até quando? O infinito. Ele não tem um limite superior. Zero, um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim vai. Esses são os números naturais. Começa no zero e vai até o infinito positivo. Já o conjunto dos números inteiros, eles têm os mesmos números. Eles também têm o zero, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e vai até o infinito. Sempre, né, pulando de um em um. Não tem números no intervalo, por exemplo, entre 2 e 3. Não tem 2, alguma coisa. É do 2 para o 3. Mas os inteiros, diferentemente dos números naturais, eles também constam com os números negativos. Então, nos números inteiros também tem o menos um, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante até quando? O menos infinito. Então, os naturais ele tem só limite inferior, que é o zero, e vai até o infinito positivo. E já os inteiros eles não têm limite, nem negativamente, vai até o menos infinito, e nem positivamente, que indo até o mais infinito. Tá? Então essa é a principal diferença entre os naturais e os inteiros. Todos eles, né, vão de um em um, mas os naturais têm só os números positivos, incluindo o zero, que é o nulo, e nos inteiros, além desses, também tem todos os negativos inteiros. Bom, na continuidade, nós vamos ver agora os números racionais. Então nós temos aqui, né, na página 106, capítulo 1 da unidade 2, que fala números racionais e as suas operações. Então, algumas perguntas aqui inicial, só para a gente dar aquele empurrãozinho, que é, por exemplo, você já parou para pensar o que é um número racional? Nós já vimos o que são os naturais, quais são os inteiros, mas o que é um número racional? Né? E por que tem esse nome também? E por que ele é necessário? Qual a importância, qual a necessidade de um número racional? E a última perguntinha ali, em quais situações você deve usar um número racional? Então, aqui mais, não tem as respostas de pronto aqui, mas ao estudarmos esse capítulo, ao entendermos bem o que é esse número, nós vamos conseguir facilmente responder essas questões. Logo na sequência, o livro nos traz uma história, né, que foi retirada de um livro chamado O Homem que Calculava, e fala aí sobre as três divisões de Beremiz. Né, já explico já quem que é ele e qual situação ele se encontra nesse momento. Ele fala que tem aconteceu que é a divisão simples, a divisão certa e a divisão perfeita. Então, na sequência, eu vou ler com vocês aqui, acompanhem no livro, por favor. Fala aqui, no capítulo 4 do livro O Homem que Calculava, temos o encontro de Beremiz Samir, né, que é o tal do homem que calculava, e seu companheiro de viagem. Não falo o nome dele, mas ele é o narrador da história. Né, esses dois eles se encontram com um homem em farrapos, né, com a roupa rasgada, né, e machucado, que estava próximo à cidade de Bagdá. Então os dois, né, socorrem esse homem e descobrem tratar-se de um rico comerciante que viajava em uma caravana que foi atacada por ladrões. Né, e ele foi o único sobrevivente. Então ele e mais vários companheiros. Né, os ladrões visualizaram essa caravana deles, atacaram, né, roubaram tudo que ele tinha, né, quase mataram ele, porque os colegas foram mortos, ele sobreviveu. Então ele está ali nessa situação, nesse momento, quando o Beremiz e o seu companheiro de viagem o encontraram. Bom, então, após contar a sua história, pediu algo para comer. Lógico, estava morrendo de fome, não tinha mais nada. E Beremiz tinha 5 pães e seu companheiro tinha 3 pães. E o rico mercador fez a proposta de que os pães fossem divididos com ele.
Bom, vocês têm pães, eu não tenho nenhum. Vamos dividir, né? E eu vou pagar para vocês. Porque, ó, em troca, esse comerciante ele prometeu que quando chegassem a Bagdá, pagaria 8 moedas de ouro pelo pedaço de pão que comesse. Então, ó, eu vou comer com vocês. Quando chegar lá, eu dou 8 moedas de ouro, assim que eu conseguir ter acesso à minha fortuna que ficou lá em Bagdá. Assim, a cada refeição, um pão era dividido em 3 partes iguais. Então, a refeição vai acontecer agora. Vamos pegar um pão, vamos dividir ele em 3 partes, que vai ficar uma parte para cada um comer. Todo mundo se alimenta de forma igual. Ao chegar a Bagdá, o comerciante, né, cumpriu a promessa, né, obteve o dinheiro para pagar o que havia prometido. Muito agradecido, ele quis entregar 5 moedas para Beremiz, né, que tinha 5 pães, e 3 moedas de ouro para o seu companheiro, que tinham 3 pães. Mas Beremiz o interrompeu, alegando que a divisão estava errada. Então, até aqui a história, né, como comentei, é o capítulo 4 desse livro, O Homem que Calculava. Aí aqui eu tenho logo em seguida uma perguntinha. Na história acima, aparecem números naturais? Quais são eles? Então lembra que eu comentei que números naturais são números de contagem, né? Então eu vou verificar se nessa história quais são os números de contagem que pode ter acontecido. Então essa eu vou responder com vocês. Vamos olhar aqui a história de novo. Eles são até fáceis, porque eles aparecem realmente na forma numérica. Primeiro número natural que aparece no capítulo 4. 4 é o número natural. Então, nós vamos incluir o 4 na nossa listinha. Na sequência, nós temos aqui que um deles tinha 5 pães, o outro tinha 3. Então, até agora, deixa eu fazer assim, o número 4, o número 5 e o número 3. Tem mais algum número natural na nossa lista? Tem. Assim que ele escutou isso, o comerciante avisou que pagaria 8 moedas de ouro aos dois. Então, nós temos aqui esses 4 números naturais: 4, 5, 3 e 8. Tá? É claro que eles representam coisas diferentes, mas ainda assim os 4 são números naturais. Na sequência, nós temos aqui a página 107. Tá? E tem algumas perguntas que eu vou responder com vocês nessa página aqui. A próxima página que sim vai ficar para vocês fazerem as próximas, né? Por conta aí. De que maneira matemática podemos representar a frase: quando chegar a Bagdá, pagarei 8 moedas de ouro? Então aqui indica para a gente uma dívida. Ó, eu vou comer o pão de vocês, não vou poder pagar agora, mas lá na frente eu vou fazer esse pagamento. Então aqui ele está tendo uma dívida com esses companheiros, esses dois que conseguiram, alcançaram, né, que acharam ele na estrada. Então, por ser uma dívida, nós indicamos aqui com sinal negativo, não um débito. Está devendo a alguém. Ele está devendo 8 moedas de ouro. Tá? Então, esse é o valor, né, por ser uma dívida, um valor negativo. Letra C, qual número representa a parte do pão que cada um comia numa refeição? Então eles pegavam um pão, vou colocar um pão aqui retangular, que é mais fácil de trabalhar, no desenho pelo menos. E eles dividiam em uma, duas, 3 partes iguais. Pegava o pão grande, dividia em 3 e entregava cada parte a um deles. Uma parte era de Beremiz, a outra parte era do companheiro de viagem, que era o narrador da história, e a outra parte era do próprio comerciante que estava morrendo de fome ali. Desculpa. Então, para cada um era fornecido um pedaço, ou seja, um dos 3 pedaços. Deixa eu até colocar um pouco menor, que é mais fácil de ver. Para cada um era fornecido 1/3 do pão, uma fração. Um em cima, que representa a parte, né, a quantidade que cada um pegou, e 3 embaixo, que representa quantas porções iguais o pedaço de pão foi dividido. E na letra D, que tipo de sinal indica o número devedor? Isso aqui, né, não tem segredo, nós já falamos ali na questão B. É o sinal negativo, indica uma dívida, indica um débito. Bom, na sequência, né, Beremias disse que estava errado, né, a conta que o comerciante tinha feito. Ele vai tentar mostrar aqui o porquê, a explicação dele para dizer que estava errado.
Então, na continuidade da história de Beremiz, ele mostra por que a divisão estava errada. Ele deveria ficar com 7 moedas e o amigo com uma. Observe. Então, ó, em cada refeição era tomado um pão e dividido em 3 partes. Até aí tudo bem. Ou seja, nós tínhamos um total de 8 pães, 5 do Beremiz, 3 do companheiro dele, 8 pães. Como cada um era dividido em 3 pedaços, nós tínhamos no total 24 partes, ou 24 pedaços pequenos de pães. Certo? Beremiz possuía 5 pães, então 5 vezes 3. Ele conseguiu gerar, conseguiu fornecer 15 partes de pães. E seu amigo tinha 3 pães, então 3 vezes 3. O amigo gerou só 9 partes. Mas olha só, o Beremiz, ele comeu 8 pedaços, porque eram 8 pães, dividiu-se em 3 e ele pegou um pedacinho para ele. Então, ele comeu 8 partes. Então, 15 menos 8. Isso quer dizer que sobrou da parte dele aqui 7 partes. Ou seja, foi isso que ele doou para o comerciante, que ele pôde vender ao comerciante. E o seu amigo possuía 9 partes, menos 8 que ele comeu, ele também comia uma das partes, ou seja, sobrou uma única parte. Uma parte que ele também forneceu ao comerciante, já que com. Então, isso quer dizer que Beremiz deveria receber 7 moedas de ouro, porque conseguiu entregar 7 partes dos seus pães, enquanto que o companheiro dele só forneceu uma parte. Por isso que, né, ele diz, né, que estava errado e ele deveria receber 7 partes e o amigo uma. Logo, Beremiz contribuiu com 7 partes e o amigo com apenas uma para o comerciante, pois eles comeram 8 partes cada um. Foi o que eu expliquei aqui agora. Mas no final das contas, né, as moedas foram repartidas igualmente, ou seja, foi 4 moedas para o Beremiz e 4 moedas para o seu companheiro de viagem. Essa é a história que o livro conta. Então tem duas perguntas na sequência que são de respostas pessoais, tá? Então eu não vou, né, tecer comentário sobre ela, vou apenas ler. Você considera a explicação de Beremiz correta? Além de dizer se é sim ou não, precisa explicar o porquê que você acha correta ou não. E na letra B, como apesar de ter aberto mão da parte de moedas que lhe era devida, Beremiz foi, de certa forma, mais justo? Sim ou não? E o porquê? Bom, na sequência, nós temos aqui a entrada propriamente em algumas operações, algumas identificações e classificações. Na história de Beremiz, o cálculo da divisão das partes dos pães e do pagamento em moedas foi feito por meio de frações. Você se lembra de que é uma fração? Então é importante, né, você se lembrar o que é uma fração para daí então poder fazer as contas e operações com elas. Então uma fração é um número que exprime uma ou mais partes iguais em que foi dividida uma unidade ou inteiro. Então você, por exemplo, dividir um pão em dois, não necessariamente, né, você tem ali metade. Você pode ser que você corta só a pontinha, né, ou a pontinha fica do outro lado, você corta quase o pão inteiro. Então tem que tomar cuidado que a fração em si, ela deixa claro aqui, ó, partes iguais, tá bom? E ela é composta de dois números, né? O número que ele é chamado de numerador, que ele está acima de uma barra, né, que está aqui, e abaixo nós temos o denominador. Essa barra, na verdade, ela representa uma divisão. Aqui, por exemplo, ó, 3 dividido por 8. Mas qual que é a ideia? O numerador, ele representa o número de partes selecionadas. Eu vou começar a explicar pelo denominador, que é o número de partes iguais em que o todo foi dividido. Então, no caso do pão, o pão foi dividido em 3 partes iguais. Então, 3 corresponde ao denominador, número de partes iguais em que o todo foi dividido. E a parte de cima, que é chamada de numerador, é o quanto que foi selecionado. No caso da história, cada um ficou com um pedaço. Então, um terço. Essa é a fração que nós, inclusive, utilizamos para responder as questões lá atrás. Veja a definição e a representação de números racionais por meio de frações, números decimais, dízimas periódicas e números mistos. Então, vamos relembrar também o que significa cada um desses termos. O que é fração? Fração nós já vimos, né? Números decimais, dízima periódica e números mistos.
Então, a explicação aqui. O número racional é todo número que pode ser representado por meio de uma fração. Então, independentemente da forma que ele está mostrado naquele momento, eu sempre vou poder expor, né, mostrar o número racional na forma de uma fração, sempre. Se eu não puder fazer isso, não é um número racional. E além disso, não é só uma fração qualquer, é uma fração onde eu tenho dois números inteiros, onde eu posso ter, né, um número inteiro no numerador e o número inteiro no denominador. Novamente, se isso não for possível, não é um número racional. E além disso, tem uma outra peculiaridade, não é? Porque o zero também é um número inteiro. Só que o zero, ele não pode estar no denominador. Não pode existir, não pode existir uma divisão por zero. Até se você colocar, ó, pegar aqui a calculadora. Se você pegar uma calculadora e fizer uma divisão, sei lá, 8 dividido por zero. Tá uma divisão aparentemente simples. Em cima e embaixo tem números inteiros. Só que quando você vai tentar fazer, ele dá um erro matemático. Então, toma cuidado para que você não tenha o zero como denominador. Tá? Essa é a restrição, né, de números racionais aqui. Não pode existir uma fração dividida por zero, porque vai ser um erro matemático. Bom, de onde vem esse nome racional? Esse termo racional ele vem da ideia de razão, né? Razão, que é uma comparação entre o número, né, de cima de uma fração com o número de baixo. Essa comparação é chamada de razão. Qual é a razão entre dois números? Ou seja, compare esses dois números, tá bom? Que no final das contas, na prática, é uma relação de divisão, é uma operação de divisão. E esse conjunto dos racionais, embora comece com R aqui, ele é representado pela letra Q. Então, até coloquei aqui já, mas é um Q e com um risquinho a mais, né, para representar o conjunto dos números racionais. Mas o que, que tem a ver, né? Racional é real, racional é com R, razão é com R, escreve o grupo com Q. É porque esse Q ele vem de quociente. Quociente é o resultado de uma divisão, né? E como comentei com vocês, a fração é uma divisão. Então, o número racional é o resultado dessa divisão, que é o quociente. Por isso que ele é indicado aqui pela letra Q, tá bom? Então, o conjunto dos naturais era a letra N, de natural. O conjunto dos inteiros era a letra Z. Nós vimos lá que poderia ser referência ao alemão ou ao nome do pesquisador, que era com Z. E os racionais é com Q, devido aqui ao quociente. Bom, então, quais são exemplos de números racionais? Nós temos aqui os próprios números inteiros. Ah, professor, mas não era só fração? Mas os números inteiros, eles podem ser demonstrados na forma de fração. Aqui, por exemplo, ó, o menos 3. Isso é uma fração. O numerador vale menos 3 e o denominador vale 1. Não é uma fração? Ou seja, todos os números naturais, todos os números inteiros, também são números racionais. E outra coisa também, eles podem ter sido obtidos pela divisão de dois outros números inteiros. Por exemplo, se fosse menos 6 dividido por 2, não é uma fração? Claramente aqui o número racional. E se eu dividir, né, como eu comentei que essa barra é uma divisão, menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Nós também temos as frações normais, sejam elas próprias ou impróprias, né? Nós já vamos ver melhor o que seria isso. São números racionais. Números decimais exatos. Como assim, né? Número decimal não é exato, tem vírgula depois. A questão de exatidão aqui é que você tenha certeza de quantas casas depois da vírgula ele tem. Aqui, ó, ele tem uma casa depois da vírgula. Exato. Duas casas depois da vírgula. Um número decimal que não seria exato é aquele que tem infinitas casas depois da vírgula e você não sabe quais seriam esses números. Você não sabe qual é o número que vem na sequência, a não ser que você continuasse uma divisão ou coisa assim, mas você não sabe qual que é o próximo. Então esses seriam os decimais que não são exatos. Aqui não, você tem uma quantidade finita, uma quantidade certa de casas depois da vírgula. Então nós temos números racionais, números decimais exatos. E querendo ou não, você também consegue transformar esses números em frações.
Vou pegar e transformar esses dois aqui em fração. 0,6. 0,6, eu sempre escrevo o número sem a vírgula. No caso, o 0 vai ficar à esquerda, então eu posso ignorá-lo. 6 e divido por 1. E eu coloco na sequência do 1 aqui a quantidade de casas que eu tenho depois da vírgula. Eu tenho uma única casa depois da vírgula. Então eu coloco um único zero. E na sequência a gente sempre simplifica para que nós tenhamos uma fração irredutível. Os dois são pares, então os dois são divisíveis por 2. 6 por 2 dá 3 e 10 por 2 dá 5. Então, 0,6 é igual a 3 quintos. Tá vendo? Tá vendo como é realmente um número racional? E 0,45 também. 0,45, eu vou escrevê-lo sem a vírgula, e no caso aqui sem o zero à esquerda, 45, e vou dividir por 1. E na sequência do 1, eu coloco, ó, eu tenho uma, duas casas depois da vírgula. Então, eu vou precisar de 1, 2 zeros. E eu vou dividir até que eu tenha uma fração irredutível. No caso, tanto em cima quanto embaixo, né, tanto o numerador quanto o denominador, são divisíveis por 5. 45 por 5 é 9 e 100 por 5 é 20. Não é mais divisível, então essa seria a resposta. Ou seja, eu posso transformar números decimais em fracionários, e aqui é claramente uma fração, ou seja, é um número racional. Uma dízima periódica. Uma dízima periódica, ele é um número que tem infinitas casas depois da vírgula. Pô, professor, mas você acabou de dizer que se eu tenho infinitas casas depois da vírgula, não é um número racional. Só que, no caso da dízima periódica, é um número que se repete. Então, você sabe qual é o próximo número da lista. Aqui não apareceu, tá? Esses aqui, na verdade, esses exemplos que estão aqui não são dízimas periódicas. Para ser dízima, ele tem que ter os três pontinhos. Por exemplo, 0,11111, três pontinhos. Então, esses três pontinhos está indicando para a gente que esse número continua infinitamente, que é assim que é uma dízima periódica. E o número que se repete infinitamente é 1. Tem como escrever isso de maneira diferente? Tem. Eu posso dizer assim, ó, 0, o número 1 é o número que se repete, então eu escrevo ele e acima dele eu coloco um risquinho. Então, assim ou assim, nos dois casos me indica uma dízima periódica. E nós já vamos ver que essas dízimas periódicas, elas são obtidas através de uma divisão de dois números inteiros. Então, portanto, também são números racionais. E os números mistos, que é a união, né, uma composição de um número inteiro com um número fracionário. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho dois inteiros e mais um terço. Vamos pegar de novo o caso dos pães. O que seria 2 e um terço? Então, é como se uma pessoa comesse dois pães inteiros, mais um terço, que seria mais uma divisão do outro pão. Então, ele teria comido aqui, no caso, um pão é dividido em três partes. Ele comeu 3 terços, mais o outro pão inteiro, aqui, mais 3 terços, ou seja, ele comeu até agora 6 terços, e mais um outro terço do outro pão, ou seja, comeu 7 terços. Mas como é uma fração imprópria, o que é uma fração imprópria? É quando o numerador é maior do que o denominador, 7 terços. Então isso pode ser transformado em um número misto, tá? Em um número que é composto de uma parte inteira mais uma parte fracionária. Na sequência, essa aqui é a primeira questão que vocês vão trabalhar sozinhos aí. Vou fazer só um exemplo. Associe, né, as colunas. A ideia é que eu tenho alguns números na coluna verde central e algumas, né, classificações aqui dos dois lados. Todos aqui, ó, eles vão se ligar apenas com um desses aqui. A mesma coisa do lado de lá. Então, por exemplo, devendo 5 moedas de ouro. Quais desses valores representa isso? Para começar, dever é um número negativo. E o único número negativo aqui é o menos 5. Portanto, eu vou ligar aqui a primeira linha. Vou fazer uma regra, porque com regra é melhor, que eu tenho certeza de qual é qual. Fica bagunçado depois. Então, devendo 5 moedas é representado pelo número menos 5. E assim vai, você vai ligando todo mundo aqui. E do outro lado, vou pegar só o primeiro aqui como exemplo, número inteiro, positivo e par. Então, ó, eu já eliminaria esse, porque ele não é inteiro, esse aqui também, e eliminaria esse aqui, porque ele é negativo.
Ele quer um número positivo, ou seja, ficou o 8, o 3 e o 5. Mas como ele também quer um número par, então a resposta aqui é o 8, tá? E assim vai, você vai ligando, preenche tudo, né? E depois verifique lá que vai ter uma atividade no Classroom para que você possa enviar as fotos dessas atividades. Virando a página, nós temos aqui, nas situações abaixo, faça as representações de situações cotidianas. Então, esse aqui também eu quero que vocês leiam elas, né? Interpretem e façam uma resposta. A resposta pode ser o número fracionário, pode ser o número fracionário positivo ou negativo, tá? Pode ser o número inteiro ou assim por diante. Então, eu quero que vocês leiam a situação, tentem interpretá-la e representem isso com apenas um único número, fração, positivo ou negativo. Na sequência, a representação de um número racional, né? Como nós vamos demonstrar isso? Bom, a ideia é que nós já vimos, né? Um número racional pode ser representado por uma fração, ou pode ser representado por um número decimal exato, ou pode ser representado por um número, uma dízima periódica, ou até mesmo por um número misto. Então, essas quatro maneiras. Só que eu posso transformar uma na outra. Essa é a ideia dessa questão do finalzinho da página 109. É que eu posso transformar, né, embora sejam quatro maneiras diferentes de escrever, eu posso transformar uma na outra. Claro, né, a dízima periódica sempre pode ser transformada numa fração, mas nem sempre uma fração pode ser transformada numa dízima. Tá? Isso tem que ficar bem claro lá. Então aqui a ideia é essa. Aqui eu já tinha feito, né? Tinha transformado já o 0,6 em 3,5. Foi um exemplo que eu utilizei lá. Mas olha só essa outra fração, ó, 1/6. Então, se eu tenho uma fração, na verdade nós temos uma divisão. O número de cima é aqui o dividendo e o número de baixo é o divisor. Então é 1 dividido por 6. Só que 1 não dá para dividir por 6. 1 ele é menor do que 6. Então, nesse caso, nós precisamos acrescentar um zero. Mas para acrescentar um zero aqui, eu vou precisar também iniciar e começar acrescentando um zero com uma vírgula lá no quociente. Agora sim, 10 é maior do que 6, é divisível. E cabe uma vez, né? O 6 cabe uma vez aqui dentro. Se eu subtrair 6, sobra apenas 4. Para continuar a divisão, não tem mais ninguém para baixar, né? Não tem, o número não continua aqui. Então, né, eu paro por aqui, né? Não, eu vou acrescentar aqui um novo zero. Só que esse zero aqui, eu não acrescento mais nenhum zero. Por quê? Eu estou acrescentando esse zero no próprio resto e eu já adicionei uma vírgula. Então, eu só coloco zero e continuo a divisão. O 6 cabe 6 vezes dentro do 40. Menos 36 sobra 4. Aí eu acrescento mais um zero e continuo. Dá 6, subtrai 36, sobra 4. Acrescento um zero. Dá 6, subtrai 36, vai dar 4. Acrescento mais um zero. Dá 6, subtrai 36, vai dar 0. E perceba que na verdade eu posso continuar, só parei aqui porque acabou a folha. Mas eu posso continuar isso infinitamente. Essa é a ideia de uma dízima. É o número, ó, que como vai sobrando sempre o mesmo, sempre 4, 4, 4, 4, nós temos que essa minha divisão não acaba nunca. Então esse 6 ele se repete infinitamente. Então é uma dízima periódica. Como eu comentei com vocês, eu posso escrever isso assim também, ó. Escrevo 0,1 e o 6 que se repete infinitamente, eu posso escrever em cima dele e apenas dele aqui um risquinho, porque é ele que se repete, né, infinitamente. E do mesmo jeito eu posso transformar também, como eu já fiz, né, esse mesmo exemplo na página anterior, transformar um número decimal em um número fracionário. Como? Coloca ali uma divisão por 10, por 100, por 1000, ou quantidade de zeros vai depender do número de casas depois da vírgula, e simplifica o máximo que você der, obtendo uma fração irredutível. Virando a página, né, nós já entraríamos num outro conteúdo aí, já que eu vou deixar para o próximo vídeo, tá bom? Então a aula de hoje é sobre esse conteúdo inicial, tá? A página
106 até a página 109, nós trabalhamos agora. Dê uma olhadinha nas questões que estão para fazer ali, que eu já vou passar mais também. Inclusive, eu vou dar continuidade no vídeo já para postar para a próxima aula, tá bom? Mas é isso aí, galera. Valeu, forte abraço e até a próxima.